Boa! Estamos ao vivo, mais um, mais um dia de podcast, Arte da Conversa podcast. Essa semana a gente está falando sobre negócios. Hoje eu vou receber a Natália Bovolenta. Ela é cofundadora da Wilifa. E, enfim, daqui a pouco ela vai se apresentar, logo ela chega por aqui. Enquanto ela não chega, eu quero agradecer os nossos apoiadores: Galeria Lateral, Galeria de Arte, plataforma Carta de Apresentação, Palan Decor, Estúdio de Design Sustentável, e os nossos apoiadores do financiamento coletivo contínuo. Muito obrigado. O link vai estar aqui na descrição, e tá na minha bio também, né? No Instagram. A Natália chegou por aqui, vou convidar ela. Vamos lá. Peraí. Tá chegando, tá chegando. E aí, Nath? Oi, Gui, tudo bem? Tudo bem com você? Também. Tô um pouco nervosa. Bem-vinda, antes de Obrigada. tudo. Nath, bom, para quem não te conhece, vou pedir para você se apresentar. E aí você já emenda falando um pouco da Wilifa, que eu acho que é o seu negócio principal. E se você tiver outros negócios também, pode falar um pouco sobre também. Tá bom. Bom, eu sou a Natália Bovolenta, eu tenho 33 anos de idade. Parece entrevista de emprego, né? Tipo, eu sou formada em hotelaria e, na realidade, eu sou produtora e gestora cultural. E hoje, efetivamente, a Wilifa é um hub de projetos sociais que eu tenho, é o meu empreendimento. Que surgiu na Quebrada da Zona Leste, especificamente no Jardim Nélia, em 2018, dia 5 de novembro. E hoje é o meu trabalho principal, é o que eu tenho focado atualmente, principalmente por conta dessa pandemia. Então é com isso que eu atuo. Legal. E você falou que é um hub de projetos sociais, né? Isso. Explica um pouco, porque eu também não entendo muito o hub, essas coisas assim. O que que seria o hub e qual que é como posso dizer, a iniciativa, assim, qual que é o business de vocês? Tá. O Hub, a gente passou por um processo de se entender como empresa, porque inicialmente nós éramos uma incubadora cultural da Quebrada da Zona Leste. E aí a gente foi fazer o nosso logo e a gente percebeu que nós não éramos uma incubadora cultural da Zona Leste, nós éramos um hub de projetos, né? O hub, ele tem diversos braços e atua com diversas pessoas, mas entrega o resultado final, que é a proposta, que é o nosso empreendedorismo social. E então o que que a Wilifa faz, né, efetivamente? Nós temos vários projetos, a gente não foca somente em um. Nós fazemos visitas guiadas ao Museu Afro. A nossa proposta é descolonizar os pensamentos das pessoas, então ter uma visão afrocentrada brasileira. São poucas pessoas que já fizeram a visita ao Museu Afro, então a gente acha super importante fazer. Eu fiz e mudou minha vida. Então a proposta é que as pessoas conheçam o Museu Afro, conheçam a história afro-brasileira, porque a gente tem muita referência norte-americana. Esse é um dos braços da Wilifa. O outro, nós Legal. fazemos rodas de conversa femininas e masculinas, uma chamada Lobas que Conversam e a outra Ele no Singular. Então é uma roda exclusiva para mulheres e outra roda exclusiva somente para homens. Nas rodas femininas, a gente aborda temas como adoção, colorismo e violência contra a mulher, porque são temas que falam diretamente comigo, né? Eu sou adotada, eu me enxergo como mulher negra de pele clara e também já sofri violência doméstica de um ex-namorado, então são rodas que falam diretamente com essa temática. E as rodas masculinas, que são exclusivamente para homens, elas têm a abordagem de falar sobre masculinidade tóxica, o que é ser homem na sociedade, como que o homem se enxerga, enfim. Esse é um dos braços da WeLive. A gente faz tanto offline, que era essa nossa proposta, e a gente passou agora a fazer online, né? Porque por conta da pandemia, essa foi uma das transformações que a gente teve que se adaptar.
Além disso, a gente tem os podcasts que a gente vai voltar também, que são os ILIFAcasts, que a gente fala muito sobre empreendedorismo social. A gente entrevista pessoas na quebrada que fazem empreendedorismo social, os pequenos empreendedores ou os nanos empreendedores. Então, a gente aborda muito temas que têm a ver com a WeLive. Inclusive, a gente vai fazer alguns relacionados aos temas das rodas de conversa, que a gente quer abordar um pouco mais sobre colorismo, violência e adoção. E a gente também tem agora o grupo de estudos para editais. Os editais deram um boom desde que teve essa pandemia. A gente até estava tendo uma noção que isso ia acontecer, mas eu não percebi que ia ser dessa forma, assim, que praticamente muitas empresas, para ajudar o pequeno, nano ou até mesmo o médio empreendedor, viram no edital uma forma de conseguir ajudar com dinheiro ou com mentoria de forma à distância. Então, assim, tá tendo muito edital no mercado e a galera que segue a WeLifa, algumas pessoas ou muitas pessoas a gente percebeu que tem dificuldade na leitura do edital e, inclusive, de submeter os projetos no edital, e às vezes até fazer mesmo um projeto. Então, a gente está com essa proposta de ajudar as pessoas a elaborar o projeto, tirar da cabeça, submeter no edital, não necessariamente que vai passar, mas entender esse processo todo. Então, esses são diversos braços que a WeLifa faz hoje, e a gente tem o projeto, esqueci, do CCAC, que foi o que a gente passou pelo Inova ZL, foi um edital que nós passamos, que a gente atende adolescentes de 15 a 18 anos de idade, saídos do CCA. O CCA é o Centro para Crianças e Adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente fazia esse projeto, a gente prototipou esse projeto, foi um edital que a gente teve um suporte semente, e a gente tem todos esses braços. A gente não foca somente em uma questão social, a gente foca em várias questões e todos os nossos projetos são pautados em duas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o quarto, que é Educação de Qualidade, e o quinto, que é Equidade de Gênero. É isso. Caramba! Tive uma aula aqui do que é o ILIFA. Nossa, você falou um monte de coisas que vocês fazem que eu não sabia, eu não conhecia, principalmente a visita guiada do Museu Afro, que eu já fui lá também e é fantástico, mas eu acho que sendo guiado, eu acho que tudo que é guiado quando se trata de museu, exposições e tal, é muito melhor porque você absorve muito mais, né? Inclusive, quando voltar, quando a gente puder visitar de novo, eu vou estar mais atento para fazer uma dessas visitas, porque eu acho que, enfim, quero voltar lá e ter uma outra experiência diferente da que eu tive quando eu fui sozinho. Fui com a Camila, na verdade. Então, vou voltar, vou ficar atento para participar. Você falou também do podcast. A gente também está aqui, é transmissão ao vivo, mas a gente está gravando para um podcast também, que é a arte da conversa. E você disse que tem rodas de conversa. Para mim, a conversa é um dos caminhos transformadores, assim. Por isso que eu coloquei principalmente esse nome, assim como a arte. Eu acho que a arte transforma também. Então, eu fiz essa junção. O que, voltando para a raiz do Wilifa, o que significa o nome Wilifa? O Ilifa vem da língua Xhosa, a gente pegou a palavra africana, significa legado. Era o que a gente queria passar com a Ilifa, a gente quer deixar um legado, né? Então, todos os nossos projetos têm essa intenção. E, na realidade, a gente começou a Ilifa porque a gente queria trabalhar com arte, na realidade, né? Eu e meu parceiro, eu e meu sócio, né? O Danilo. E a gente queria alguma coisa que a gente pudesse. A gente sempre gostou muito de museu, de teatro, de arte. A arte sempre falou muito com a gente. Então a gente pensou, poxa, como é que a gente consegue trabalhar com isso, sabendo que a gente vai trabalhar o dobro, mas que mesmo sendo dobrado o trabalho, a gente tem prazer no final das contas. E aí a gente pensou nisso, nessa proposta da Wilifa. E aí esse nome a gente fez várias coisas. A gente foi na Biblioteca Mário de Andrade para pesquisar alguns livros, porque a gente queria algum nome que efetivamente tivesse a ver. Então a gente pesquisou em vários livros africanos os nomes e a gente chegou. O Wilifa mesmo
Ele é sem o W. A gente colocou o W só para dar uma requintada. Aham. Ah, da hora. Mas o I é Ilifa só ou é com U? Como que sim? IFA. É como se fala. ILIFA. Esse é o Ah, nome tá. da língua show. E a gente colocou Entendi. o W. Legal. Legal. Você falou também dos editais. Os Uhum. editais, vocês participaram e passaram em um edital. E qual a importância que você vê dos editais hoje para os artistas ou para o pequeno empreendedor? Qual que Eu, é a importância hoje? olha, Gui, eu acho não, eu tenho certeza. Nesse momento que a gente está vivendo, os editais são fundamentais. Porque tem muita gente que está sem trampo e tá conseguindo fazer, sei lá, 700, 600, 300, o que seja, em cima desses editais. Só que a grande barreira do edital é o edital em si, né? Que a gente tem que ler um edital, né? Uma vez eu fui ler um edital da Oi, por exemplo, que tinha 90 páginas. Eu nem li o edital. Falei, cara, nem vou ler. Então tem muitos editais que eles não são acessíveis, né? Então assim, a barreira do edital já é a leitura do edital. Então, como que a gente faz com que esse produtor, né, cultural, que faz arte, que faz colagem, que dança, que pinta, enfim, consiga estar inserido dentro desses editais de forma mais fácil, né? Então eu vejo que ainda falta muito para o Brasil nesse sentido, inclusive São Paulo ter uma abordagem melhor nesse processo de inserção, mas a gente vai hackeando o sistema. Essa é a proposta da Wilifa nesse sentido, é as pessoas se conectarem quando a gente faz um grupo de estudos para que elas possam se conhecer. Tem gente que se conhece já, é bem legal assim, e poder aprender juntos. Vamos submeter juntos, se der certo, ótimo, se não der, valer o conhecimento. Mas eu vejo que para esse cenário atual é fundamental um edital, porque sem eles, acho que tem muito artista que nem conseguiria estar subsistindo, assim, sabe? Porque o auxílio do governo nem saiu. Então, Sim. assim, sabe? É, é muito foda. Eu tive uma experiência com leitura de edital, assim, quando eu fui, enfim, esse ano mesmo, no começo saíram alguns, o Vai saiu mais algum outro, que eu não lembro agora, e eu fui ler, e é bem isso mesmo, é tipo, é muito complicado. Eu que nunca tinha tido acesso a um edital, a ler, a entender, primeira vez assim o impacto foi bizarro. Eu não entendi nada, eu falei, cara, eu tenho uns projetos aqui, eu não sei se enquadra, eu não sabe, tipo, não sei se vale. Lá tá escrito projetos culturais, projetos artísticos. Para mim, o meu se enquadra, mas essa leitura aqui tá, tá muito difícil, tá ligado? Eu não sei. Tanto é que eu nem submeti, assim. Mas quando eu vi essa iniciativa da Uilifa, eu pensei, tipo, mano, isso é genial, assim, porque eu participaria teria interesse, tenho interesse em participar desse grupo de estudos para entender melhor, saca? Porque é a ferramenta, é o que você falou, é a ferramenta do momento, tá ligado? É a ferramenta que esses artistas e empreendedores têm no momento assim para levantar uma grana extra e tal, e também tirar o seu projeto do papel. Porque eu acho, no que eu entendo de edital, você passa no edital e o seu projeto ele pode ter uma continuidade depois que acaba aquele processo, certo? Sim, eu acho que assim, você tá aqui falando, tá vindo um monte de coisa na minha cabeça, né? Primeiro que eu tava aqui pensando, os editais, se a gente não fizer um processo de hackear o sistema, eles vão acabar sendo beneficiados, as pessoas que vão ser beneficiadas vão ser sempre as mesmas. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção nesse sentido, porque, assim, se é um edital que é para ser inclusivo, se é um edital que é para a galera da quebrada, então ele tem que ser inclusive na leitura, inclusive no número de páginas, inclusive na questão de explicação, porque senão vai vir uma pessoa que não é da quebrada e vai submeter nesse edital e vai passar, entendeu?
Então, e essa não é a proposta. Isso era uma das coisas que eu estava pensando aqui. A outra questão, que eu esqueci, o que você estava falando? Ah, eu tava falando do. Eu falei da dificuldade e. E foi também. Foi, pra mim foi aqui. Foi, porque eu tô muito concentrado no que você tá falando, às vezes eu perco o raciocínio. Você botou uma pressão em mim quando você falou que estava baixando. Parecia que você ia ser entrevistada pelo Jô Soares. Eu falei, eita, eu não tenho nenhuma caneca aqui. Não, eu lembrei, você falou que era uma oportunidade de colocar o projeto no papel. Sim, sim. Sim, é uma possibilidade. É essa a proposta, né? Porque, por exemplo, no grupo que a gente está fazendo, tem 5 pessoas participando hoje. E dessas 5 pessoas, tem cenários totalmente diferentes. Tem a Ellen, que é do Percobit, que é da Quebrada da Sul, que ela já está há mais de 6 anos com o grupo dela. Já tem um projeto bem consolidado, bem forte. E ela está participando porque a gente está falando sobre o Vaitec, né? Que é um edital que saiu agora do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Ela já tem um processo. Aí a gente tem as meninas, a Giovana, ela dança e ela tá com um projeto que vai ser me desenhar. A gente tem o William, que não desenhou o projeto, ele tá ainda na cabeça, mas ele quer fazer acontecer. E deixa eu ver quem mais. Era a Ellen, as 2 meninas, o William, acho que é isso. E então, a gente tem cenários diferentes, de pessoas diferentes, de propostas diferentes, mas a grande questão é, cara, participa, comece a entender como é esse processo, porque senão você nunca vai participar de um edital, você nunca vai tentar. E uma coisa que é interessante, que eu só queria falar, que eu acho importante, quando a gente submeteu nos editais, a primeira vez que a gente submeteu, que foi em 2018, no final de 2018, a gente submeteu no Fundo Fenômenos, que é a instituição do Ronaldinho, a gente submeteu no InovaZL, era para termos submetidos no Vai, e teve mais um que eu não lembro agora. Ai, qual que foi? Ai, não lembro. E aí, o Vai a gente perdeu por conta do horário, porque eu já estava lendo vários editais, e pra minha cabeça, ai meu, o edital termina às 23, é óbvio. Todo edital termina às 23. E o Danilo, na época, falou assim pra mim, não, é às 18. Eu falei, cara que não, é às 23. Perdi o edital, né? Por conta do horário. Caramba. Fiquei arrasada. Tanto que todas as postagens que eu falo alguma coisa de edital, para as pessoas eu falo, gente, anote o horário de finalização do edital. Você vai começar a ler vários editais e você vai se perder, porque cada edital termina num horário e fica uma loucura. E aí, nós não passamos no InovaZL num primeiro momento. Quando saiu as datas, a gente não passou. Depois, uma menina que passou no InovaZL, ela passou também no Labianip, e aí ela desistiu do InovaZL e o nosso projeto entrou. Então, a Hum, gente entrou de repente. Não foi assim, ai, nossa, nosso projeto é super foda e deu certo. E aí, eu fiquei com o negócio na cabeça. Falei, cara, o que o meu projeto não é tão bom a ponto de não passar de primeira? E que eu acho que é um lance de quem escreve projeto. Porque, geralmente, quando a gente escreve projeto, o nosso projeto é ótimo. O nosso projeto é o melhor do hum, mundo. O nosso sim. projeto é foda. A gente vai sair na capa da Você S.A., sabe? Assim. E, cara, não tem projeto melhor do que o meu. Entendeu? Mas não é bem assim. Tanto que quando a gente passou com o nosso projeto, que o nosso projeto mudou totalmente, o nosso projeto era uma Bienal de Sebos na Quebrada do Itaim Paulista, ele mudou 100%. Tanto que quando a gente chegou na mentoria, porque existem editais diferentes. Tem um edital que só te dá a grana e você tem que fazer a prestação de contas, que eu acho legal, mas eu não acho o melhor edital. E tem o edital que te dá a grana e ainda te dá a mentoria, que eu acho que esse é o top da galáxia e que todo mundo tem que tentar, principalmente a galera da quebrada. A Ivani, que era uma das pessoas que estavam responsáveis, ela falou assim: vocês têm que se desapegar do projeto de vocês. Porque o projeto vai mudar, muitas vezes você precisa ter uma outra visão. Porque às vezes o projeto que a gente escreve, ele é um projeto que é super legal pra gente. Imagina, ele tá ajudando várias pessoas, como que ele não é legal?
E depois que você vai fazendo todo esse processo de entender o seu projeto, entender quem ele atende de fato, você fala, putz, ele não era assim tão legal, ele era legal para mim. Mas esse agora que está surgindo nesse momento, ele é legal para muito mais pessoas, sabe? Então tá aberto para mudanças é fundamental também nesse processo. Ah, legal. É, então, e aí eu falei também que os projetos que passam nos editais têm a possibilidade de dar uma continuidade depois enfim, encerra o ciclo, ou da mentoria, ou do apoio do edital e tal. Tem essa possibilidade também de ser uma alavanca para esses empreendedores, certo? Tem sim. Tanto que a Ellen, que é do coletivo Percubit, ela passou em dois editais do Vaitec. Do Vaitec não, desculpa, do Vai. E ela deu continuidade no projeto. Ela já existia com esse projeto antes, aí submeteu Uhum. no Vai, passou, e ela deu continuidade depois, mesmo não passando em outros editais. A proposta é essa. Muitos editais querem que você, como projeto, como empreendedor, como coletivo, que você tenha, receba esse aporte de dinheiro para fazer essa ideia acontecer, mas que você dê continuidade mesmo que você não receba mais a grana. E aí que entra a grande questão dos coletivos, dos pequenos empreendedores, que é assim, tá, como que eu faço o meu empreendimento virar sustentável se eu não tenho mais um aporte financeiro ou uma mentoria? Que é a grande questão das pessoas que vêm falar comigo na Vilifa, né? Como que eu faço como empreendedor social o meu projeto deslanchar sem eu precisar passar num edital ou precisar de uma empresa financiando ou patrocinando as minhas ideias? E a gente está nesse processo também como o Vilifa, né? A gente também está se entendendo nesse rolê. Então a gente percebe que muitas vezes a grande questão de um coletivo na quebrada, enfim, ele precisa se entender no sentido de o que, que eu ofereço de serviço e que eu posso vender isso para outras pessoas que não seja necessariamente meu público na quebrada. Então é começar a se enxergar mesmo como empreendedor, que é uma das coisas que eu percebo que geralmente o pequeno empreendedor não se enxerga dessa forma. O produtor cultural, o artista, ele dificilmente se enxerga como empreendedor. Esse lance de você rentabilizar e monetizar o seu projeto é uma das coisas que eu trabalho com a minha parte de consultoria, porque entra nessa questão do artista, do projeto, do produtor cultural, ele não entender muito esse lance do negócio, esse mundo dos negócios, sabe? De como conseguir a grana sem um edital, ou conseguir uma grana sem ser patrocinado por alguma empresa e tal. E aí eu já passei por esse caminho quando eu tive a minha marca, que aí quando eu tinha a marca eu era o design, eu era o criativo e tal, mas a grana não estava entrando proporcional, tá ligado? Não estava entrando o que eu precisava, Sei. sacou? E aí eu comecei fiz alguns cursos no Sebrae e tal, e aí eu entendi que a gente falar de dinheiro é muito importante a gente saber falar de dinheiro, sabe? E eu percebo que, principalmente a galera mais criativa, não tem às vezes nem gosta, porque tem uma questão de preconceito mesmo com o dinheiro, sabe? Tipo, puta, eu não quero fazer isso para ganhar dinheiro, mas, mano, a gente vive num modelo capitalista. Você precisa ganhar dinheiro para você sobreviver, entendeu? Para você viver a sua vida, saca? Então hoje eu procuro, eu gosto muito, assim, eu atendo todos os tipos de empreendimentos e tal, empresários, mas eu gosto muito, assim, eu tenho um carinho especial com os artistas, sabe? Em fazer com que os artistas e projetos culturais, assim, viabilizem
consigam entender como eles podem ganhar dinheiro fazendo aquilo, continuando fazendo o que eles propuseram a fazer, Uhum. saca? É, Pode falar, desculpa. pode falar. Não, manda ver. Não, eu ia falar, isso é uma coisa que inclusive a gente passou com a Wilifa. Na verdade, nós estamos nesse momento de transição, essa é a realidade. A Wilifa tem vai fazer 2 anos no final de novembro agora, ela é super nova. E no primeiro ano, é óbvio que todo mundo quer viver do seu empreendimento, né? É o que eu espero, assim. E aí no primeiro ano, houve um momento que eu conversei com o Danilo, que a gente chegou à conclusão assim, cara, a gente não tá vendendo nada. Se a gente não tá vendendo nada, como que a gente vai fazer dinheiro, É, né? Então, assim, como que a gente vai conseguir sair desse processo de editais, que é exatamente o que você está falando, e monetizar o que a gente está fazendo, né? Só que existe esse lance que você está falando exatamente de, por exemplo, o meu público é um público da quebrada. Não que a galera não tenha grana, mas a proposta é que a gente entregue esse material de forma gratuita. E aí eu me sinto extremamente mal de cobrar, entendeu? E aí eu fico nesse lance, cara, eu não vou cobrar, mas eu cobro, mas eu preciso pagar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, sabe? Eu ainda tô nesses processos, assim. E aí eu percebi, ao longo do tempo, que as parcerias são muito importantes nesse processo. Porque geralmente, pelo menos com a gente, a parceria ela não vai gerar necessariamente dinheiro. E tá tudo bem. Mas, por exemplo, a gente fez uma parceria com o Canto Baobá, que é o espaço onde eu passo em terapia, para fazer as rodas de conversa físicas lá. Então eu não preciso pagar o espaço. Poxa, para mim já é ótimo. E o sim. próprio espaço do Canto Baobá tem os clientes que eu preciso. Então, provavelmente iriam vir pessoas de lá para participar das nossas rodas, que a gente ia fazer de forma paga. Então, sabe, não necessariamente a parceria precisa estar atrelada a envolver dinheiro, mas, poxa, eu te cedo o meu espaço aqui, você fala de mim nas suas redes, mas são parcerias reais, porque tem muito a ver com os valores da Wilifa, tem muito a ver com os meus valores pessoais. Então, eu ainda estou entendendo esses desenhos, sabe? De como que eu consigo monetizar. Inclusive as rodas de conversa, inclusive... O grupo de estudos, a minha intenção não é monetizar ele, mas é ganhar dinheiro através dos editais. Então, assim, eu posso submeter essa ideia num edital que me pague para eu continuar fazendo isso? Ah, então beleza. Então eu ofereço esse serviço de forma gratuita para a galera da Wilifa, mas recebo porque eu submeti num edital que está apoiando essa minha ideia. Então, eu descobri formas, assim, sabe? Mas eu não queria sempre depender do edital, sabe? Sim, então, eu estava ouvindo um podcast e aí eles estavam falando sobre essa dependência, muitas vezes, que o artista fica do edital, ou produtor cultural e tal, que é tipo, fica de edital em edital em edital e você, se acabar os editais, e aí? O que que você vai fazer? Sacou? Exato. Então, e essa era uma das minhas próximas perguntas. Você entrou falando de como você ia monetizar e eu quero saber como que vocês estão fazendo agora. Você falou que está tentando entender como funciona, mas nesse período de pandemia, que isolamento social, quarentena, como vocês estão pensando nas estratégias para vocês rentabilizar o negócio de vocês? Então, a proposta é que a gente faça as rodas de conversa, a gente está encaminhando junto com esse parceiro, né, que é o Canto Baobá. E tá fazendo barulho aí? Fez agora há pouquinho, mas tá normal agora. Ah, então tá, porque o computador ligou aqui, tá parecendo um avião que tá decolando, sabe? Aí eu achei que era Não, pra... tá suave, tá suave. E então a proposta é que a gente lance as rodas de conversa, que aí eu tô aqui pensando se a gente vai fazer ela paga ou não. A proposta é que talvez as pessoas dessem um valor, sei lá, simbólico, de R$ 20, não sei. Eu ainda tô pensando sobre isso. Mas ao mesmo tempo, hoje o que está fortalecendo a Wilifa no offline, 100% são os editais. Então, assim, tem o Bibliotecas Online, que é um edital que a gente quer participar, que a gente consegue submeter algumas ideias. Tem um edital de um parceiro nosso, que é o Instituto Jatobás, que eles estão fazendo um edital para a gente produzir conteúdo, por isso que eu também vou voltar com os podcasts. Então, basicamente, assim, existe o meu medo de cobrar,
e existe... Porque eu fico pensando assim, cara, será que eu cobro? Será que as pessoas vão pagar pra isso, sabe? Eu ainda tô nesse processo, eu não sou a empreendedora super bem firmada que falo, putz, eu vou cobrar R$ 200 e todo mundo vai pagar o que eu tô fazendo, É, sabe? sim, Então eu tô realmente nesse processo de descobrir assim, devo cobrar pela roda de conversa que a gente vai fazer? Porque eu sei que tem um monte de gente nesse momento da pandemia que, cara, não tem R$ 20 pra dar, entendeu? Então, assim, e às vezes não cobrar também pode ser uma estratégia de, cara, beleza, a gente está se apoiando nesse momento, agora não é o momento de cobrar. E mais pra frente, quando a gente voltar, quando as coisas derem certo, a gente cobra realmente as rodas offline, né? As que a gente pode se encontrar de fato. Então eu ainda tô nesse processo de entender, cobro, não cobro, faço, não faço, sabe? Mas sim. mesmo não sabendo, não quer dizer que eu não vou fazer. Então, assim, beleza, vamos criar um grupo de estudo de editais, vamos fazer as rodas de conversa. Isso não é um fator paralisante pra mim, entendeu? Legal. É, porque muita gente para no. Para aí, né? Para nesse. Puta, e agora? O que que eu faço? Tá ligado? Mas muitas. Pelo que eu percebo, assim, com quem eu converso e tal, a roda a minha roda, assim, de amigos, são. A grande parte são criativos. E até comigo mesmo, eu tinha muito problema em. Eu tinha esse preconceito com dinheiro, saca? Eu tinha essa questão, puta, cobro, não cobro. Hoje a gente não precisa ganhar dinheiro só vendendo produtos, foi o que você falou lá atrás. Você olhou para o seu sócio e falou, puta, a gente não vende nada, nenhum produto assim. Como a gente vai ganhar esse dinheiro? Então hoje a gente vende muito o intelecto, sabe? O nosso conhecimento, a gente pode ganhar dinheiro através disso. Esse lance do grupo de estudo, você falou que não quer cobrar, mas poderia ser uma expertise que você oferece para essas pessoas, para que essas pessoas submetam e possam suceder com seus projetos, entendeu? Então, às vezes a gente tem essa questão com dinheiro, principalmente a gente que vem de periferia e tal, a gente não tem essa educação financeira, saca? A gente não tem não olha para o dinheiro como um facilitador, como uma coisa que te possibilita ir e vir, e possibilita realizar as coisas. Então a gente cria essa coisa mais distante, tipo, puta, não sei se o que eu tenho para oferecer é digno de uma troca monetária, saca, financeira. Então a gente. Pode falar, pode falar. Concordo, eu acho que a gente estava no primeiro grupo de editais que a gente fez, né? Que a gente está falando do Vitec, a Camila da 2PCom, que é uma galera de comunicação na Quebrada da Leste, ela estava justamente falando sobre isso. Assim, ela abriu a conversa falando: olha, para a galera que estava lá, se enxerguem como empreendedores, se entendam como empreendedores. E aí, ela acabou até me dando uma bronquinha, assim, que ela falou: meu, Natália, eu não tô entendendo que você não tá submetendo seus projetos nos editais, tudo. E ela falou uma outra coisa que eu achei interessante, que ela falou assim, Natália, a gente tem que prestar muita atenção da nossa persona, né? Quem é a persona que consome, porque existe a diferença entre o público que eu estou oferecendo o meu serviço, que é a galera da quebrada, que é a pessoa que é o meu público final, que tá ali comigo nas rodas de conversa, que tá ali no grupo de editais, que vai comigo no museu. E existe por trás a pessoa, instituições, no caso, né, que querem pagar por esse tipo de serviço. Né? Então, por exemplo, uma fundação de Setúbal, né, que tem o galpão em Nova Zélia lá no Jardim La Pena, eles provavelmente pagariam por uma roda de conversa, por um grupo de estudos de editais. Então, é a gente entender quem é o meu cliente de fato que eu vou vender o produto, né? E eu acho que essa é a grande questão, porque de verdade a minha intenção não é com a Wilifa a gente vender para o público final, para a galera que está ali seguindo a gente. É a gente sempre fornecer serviços gratuitos para eles, né?
Então, e que outras instituições que têm de fato dinheiro e que gostam de trabalhar com empreendedorismo social banquem isso. Então a gente enxerga essas empresas como os nossos clientes, sabe? Porque senão eu penso assim, poxa, eu tive essa ideia do grupo de estudo de editais por conta da Casa de Ocupação Emelino Matarazzo, que é um espaço iradíssimo que tem na Quebrada da Leste, em São Miguel. E que, tudo que eles fazem é gratuito. O processo deles inclusive de hierarquização, lá é como se fosse, eu vejo ali eles como um hub, eles têm até um espaço de coworking lá dentro, eles têm um espaço para artistas fazerem suas artes de stencil, pintar, e é tudo, tudo, tudo de graça. Os livros, você pode chegar lá e pegar, você não precisa ficar preenchendo fichinha, você pega, se quiser devolver, você devolve, se não quiser devolver, você não devolve. Então, assim, a circulação ali dentro, ela é livre em todos os sentidos. E eu acho eles uma puta referência, assim, pra mim, sabe? Sim. Então, como que eles trabalham? Eles estão o tempo todo submetendo editais, estão sempre fazendo parcerias, os coletivos são muito atuantes. Então, eu vejo, nesse processo da Uelifa, eu pego eles como referência. Então, tá, como que eu faço para não cobrar do meu público? Mas, tá, parto de editais, faço parcerias, encontro empresas que estão interessadas em patrocinar essas ideias. A grande questão é como chegar nessas empresas, né? Porque aí a gente está falando de estruturas maiores, Sim. que aí é a grande questão, né? Como que você chega com seu projeto, sei lá, num Albert Einstein, numa Fundação Tite Setúbal. A fundação, eu acho até que ela é aberta para isso e é muito mais fácil esse canal. Mas outras empresas que talvez não seriam as mais fáceis da gente chegar, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. É, talvez você, sei lá, iniciando por essas que estão mais abertas e tal, você já começa a criar um nome, né, Uhum. da Uilifa e tal, e aí isso te dá uma chancela, vamos dizer assim, para chegar nesses maiores que estão um pouco mais afastados dessa questão social, mas que, principalmente depois desse momento de pandemia, tem muita empresa que vai acordar para isso, saca? Tipo, para olhar para a desigualdade, para olhar para a questão das periferias, de acesso, tudo isso, e elas vão começar a olhar por quê? Porque o público que consome a marca delas também vai começar a cobrar isso delas, sacou? Então, tipo, pode falar. Eu falei, eu espero que isso de fato aconteça, né? Eu também. Enfim, mas assim, vivemos tempos difíceis, né? Mas assim, eu acho que sim, vai existir. Não acho que esse tipo de conscientização vai vir para todos, porque não é possível, né? A gente está falando, inclusive, da base operacional do Brasil, que é quem sustenta o Brasil, que a pessoa não consegue não trabalhar. Ela não Sim, consegue ficar em casa, olhar para si, deixa eu pensar na minha vida. Ela não tem esse tempo. E aí, você estava falando da questão das empresas fazerem isso, né? Eu espero que isso de fato aconteça, porque eu lembrei de uma situação que a gente passou. A gente segue muito a banca, né? Que é uma aceleradora que tem na Quebrada da Sul. E eles têm parceria com a FGV, que eu acho fantástico, assim. Inclusive, eu falei, cara, se eles têm parceria com a FGV, vamos tentar, eu e Lifa, vamos tentar uma parceria com o IBMEC, sabe? Dar uma cutucada no IBMEC, falar assim, então, irmão, os caras ali estão com a parceria na FGV e vocês estão fazendo nada. Vocês estão aí só apoiando gente branca, e aí, o que vocês vão fazer, sabe? Super sim, pensei. E, e eu lembro nessa palestra que nós fomos, da FGV, que uma pessoa falou assim, né, uma palestrante, ela falou que os brasileiros, eles se acostumaram com as desigualdades sociais do Brasil. E eu acho isso muito verdade, porque pra gente é normal que uma pessoa durma na rua, pra gente é normal que uma pessoa durma numa casa pau a pique, que o cômodo dela seja o banheiro, a sala, o quarto, a cozinha, sabe? E o pior de tudo que eu sinto assim quando a gente tá falando da Uilifa nesse caso, né? É quando as pessoas viram para mim e falam assim: "Ah, é você que trabalha com empreendedorismo social, você que tá engajada nessas causas". Cara, eu não tô engajada nas causas. Eu quero um país melhor.
será que o que eu tô querendo é diferente do que você quer? Sabe? Então, eu acho que para além das empresas que podem apoiar, que eu acho que é fundamental, eu penso assim, como que eu, como produtor cultural, como que eu, como empreendedor, microempreendedor, posso ter uma causa dentro da minha empresa? Que não seja somente o lucro, saca? Como que eu, como papelaria virtual, posso ajudar as pessoas na quebrada, enfim, sabe? Eu acho que isso tinha que ser um movimento geral no Brasil, não só do pequeno empreendedor, ou não só da empresa, da grande empresa, sabe? Porque Sim, senão isso fica muito. A gente acaba dependendo muito das empresas nesse sentido. Ai, se a empresa não olhar para mim, consequentemente eu não consigo fazer meu trabalho porque eu não tô fazendo grana, sabe? E eu percebo que ainda falta essa conscientização de que, assim, cara, a gente não tá fazendo empreendedorismo social, a gente quer só um país melhor, porque a gente tá cansado desse país que não tem igualdade, sabe, que vive numa bolha, que tudo bem a sua empregada doméstica vir limpar sua casa num momento de pandemia, saca? Não, sim. entendeu? Então acho que a É, gente tem essas questões. é, é, é o lance de, tipo, eu não sou muita referência, assim, porque eu não, não tenho muitas iniciativas, vamos dizer assim, de ajudar quem precisa mais e tal. Mas eu comecei a ter essa percepção de, do local, assim, quando eu mudei aqui para o Ipiranga, que aqui o pessoal é bem bairrista, assim, saca? Tipo, e aí eu comecei a olhar e falar, pô, se eu consumir do tiozinho ali da padoca aqui, sabe, do bairro, e não comprar pão no Extra, por exemplo, sabe? Se eu consumir, isso fortalece a comunidade nessa questão de bairro, de geografia, né? E com o podcast, eu tenho eu tenho a intenção assim de ajudar a comunidade, principalmente a nossa comunidade negra e tal, a tipo refletir, a gerar conversas, igual você tá com a Wilifa de gerar essas conversas nos grupos de conversa, nas rodas de conversa, sabe? E eu vou muito pro lado artístico, assim, de eu tenho essa tendência de ir pro consumo da arte, saca? Em como a gente consome a arte, o que que a gente entende como arte, sabe? Porque existe muita arte na periferia e que veio da periferia, principalmente musical, saca? Só que para mim parece que eles a elite assim esvazia tanto essa questão da arte pra gente que o samba é só um samba, é só uma música, não é entendido como arte, sabe? O Uhum. funk, a mesma coisa, tá ligado? Então, trazer esse entendimento do que é arte, de como a gente consome arte, é um dos meus objetivos aqui com o podcast. E também, porra, falar de dinheiro, falar de saúde mental e todas essas outras coisas. Mas dinheiro também é uma coisa que eu quero falar muito, porque a gente, o preto, pobre, não consegue, não sabe muito falar de dinheiro, saca? Porque vive na necessidade da troca, tipo, puta, eu vou fazer isso porque eu preciso do dinheiro, mas não entende muito a relação dele com o dinheiro, sacou? Tem um canal que eu acompanho que eu acho fantástico, que é a No Front, que eles Ah, sim. estão falando sobre dinheiro para a periferia, saca? Uhum. E isso é genial, porque isso dá, querendo ou não, nessa sociedade capitalista que a gente vive, o dinheiro traz a liberdade, mano. Tá ligado, tá ligado? Então, a gente precisa desmistificar
toda essa relação com o dinheiro que a gente tem. E nos negócios, eu sinto que às vezes é a mesma coisa, principalmente cultural e artístico, saca? Assim, a gente traz isso, né, Gui? Hum? Se você é condicionado, né? Se você cresce escutando que não, você tem que ser humilde, você veio da Sim, quebrada. sim. Sabe aquele lance assim, ó, eu sou da quebrada, moro na quebrada, vim da quebrada e vou ficar na quebrada? É uma escolha. Você pode fazer uma escolha política de se manter ali. Com Mas certeza. eu, às vezes, como sempre existe um condicionamento desse processo, a pessoa nem se enxerga fora da quebrada. Nossa, eu posso ir para fora da quebrada. E aí existe todo um processo de construção, porque se ela não se enxerga fora da quebrada, ela não pensa que, poxa, eu posso conquistar outros espaços, eu posso estar em outros ambientes, em outros locais, consumindo outros produtos. E ainda assim tendo uma consciência sobre isso, sabe? Assim, eu posso morar na Zona Sul, sei lá, em um bairro melhor, mas ainda assim consumir do pequeno, né? Porque você ainda tá ligado nesse processo. Então, assim, eu posso estar aqui, mas, meu, a minha arte eu consumo da galera da quebrada, eu continuo indo no bar do Pedra Pequena. Você não precisa deixar suas raízes porque você tá em outro local, sabe? Sim, Mas existe, eu percebo muito que esse condicionamento da questão de dinheiro, da questão de se colocar nos espaços, né, de estar nos espaços, de ocupar esses espaços. Então, é importante. Eu, inclusive, estava conversando isso com a Thelma, uma amiga minha, né, que ela queria fazer um projeto junto comigo. E ela tem um coworking chamado Baobab Work e que ela quer fazer um projeto do CCAC que a gente fez lá no coworking dela que fica na Sumaré, tá super bem localizado. E a gente estava conversando sobre isso, né? Porque geralmente os nossos projetos com a Wilifa são todos na quebrada. E ela falou assim: Nath, mas eu acho importante trazer a galera que você está atendendo, né? Esses jovens de 15, 18 anos, para cá, né? Para eles se sentirem confortáveis nesses espaços também. E eu acho super importante isso, porque se a gente não fizer esse movimento de levar porra, vocês estão num bairro bacana, vocês também pertencem a esses espaços, a gente continua nesse ciclo de não faço dinheiro, não ocupo os espaços, permaneço na periferia. E eu acho que assim, você vai permanecer na periferia, então faz ela melhor. Entendeu? Não é só ficar por ficar. Então, sei lá, faz suas paradas, faz seus empreendimentos. Mas eu vejo que é que existe todo esse racismo estrutural, né, Gui? ah, não, com certeza, com certeza. É uma coisa que, tipo, a gente nasceu dentro disso, tá ligado? E quando a gente começa a entender, tomar essa consciência, é que a gente começa a se movimentar para, tipo, trazer esse entendimento também para quem tá do nosso lado, tá ligado? Porque é uma Exato. coisa que a gente pensava isso lá atrás também, entendeu? Então, tipo, Exato, total. é E eu uma. acho que eu ia falar, eu acho que como que a gente fura a bolha, né? Porque a gente tá numa bolha, sabe? Pessoas aqui, a galera que tá com a gente, que te segue, que me segue, que segue a Wilifa, querem escutar isso. E eu acho que nós somos a geração da transição. E ser uma geração da transição não é fácil, porque a gente Aham. está passando por várias transições, politicamente falando, racialmente falando, de conscientização, na questão de machismo, de homens se conscientizarem. É muitas coisas que estão acontecendo, né? Mas a gente tem que entender que tá, beleza. Se a gente não der os passos, se a gente não falar sobre dinheiro, se a gente não fizer os grupos de estudo, as coisas não vão mudar, né? Não vou ficar esperando o governo fazer alguma coisa porque ele tem que fazer. Tá, ele tem que fazer, mas ele não faz, então o que eu posso fazer, sabe? Exato. Então eu acho que é isso. Qual é o passo? E eu acho que assim, a grande conscientização no lance é como que. É isso. Eu não tô falando que a gente tem que fazer grandes feitos, sabe? De, vou abrir uma empresa. Cara, você consumir do pequeno empreendedor, do seu amigo artista, você publicar uma arte dele no seu feed, cara, já é muito. Você elogiar o trabalho do cara já é muito. Porque tem momentos que o artista, o pequeno produtor, tá super desmotivado. Você fala, Sim. mano, eu amo o seu trampo. Fabinho, tô te vendo aqui. E, sabe, o Fabinho, um artista
super foda, que eu amo o trampo dele, pinta horrores, sabe? Então, assim, como que a gente continua circulando nessas raízes, sabe? Eu acho que é uma Sim. conscientização que a gente tem que ter. Não dá mais para sair dessa pandemia e a gente fechar os olhos para isso. Eu acho que não dá mais. Total. Esse é um movimento que a gente tenta fazer com a galeria também, que a gente lançou agora e tal. Então porra, principalmente o artista negro e periférico, assim, que não tem, mano, tem muito potencial, mas que não tem o holofote em cima dele, saca? Não Exatamente, tem a visibilidade. Então a cara. gente não entendi, desculpa. Ele não tem a oportunidade. Tanto É. que o projeto da galeria. Tá aí? Oi? Tá aí? O que? O que tá aqui? Não entendi. Eu achei que tinha acabado. Não, o que eu queria falar assim, o projeto da galeria eu acho muito foda. Eu nunca tinha visto um projeto desse que apoia o artista que ainda não tem uma puta visibilidade, mas que é artista, cara. Então vai lá expor seu quadro, vamos vender essa arte nesse momento da pandemia. Eu achei super foda essa ideia, sabe? E É, senti super. Falei, cara, eu vou divulgar isso na Wilifa, porque a Wilifa ela é. A grande maioria das pessoas que seguem a Wilifa são produtores. Oi, Mo, que bom que você tá aqui. São produtores, são artistas, são pessoas que fazem arte, que pintam. Então, assim, cara, que legal você ter um espaço que te dá a oportunidade de vender sua arte de forma online e outras pessoas podem conhecer sua arte, sabe? Então, assim, sim. pô, eu achei fantástica essa ideia. Parabéns. Valeu, valeu. E, mano, a gente tá conectados, tanto nas ideias quanto nos negócios também. A gente passou muito rápido. Uma hora voou e sempre voa, já tá na reta final aqui. Então, a gente vai pro quadro final. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para esse pro quadro? Não? Não, eu falo demais, já falei muito. Não, relaxa. Você vai voltar aqui outras horas, outras vezes, para falar de outras coisas também. Claro, se você aceitar. Nath, Aceito. Nath, a gente tem o quadro, que é sempre no final do programa, que é o quadro Você Tem que Conhecer, onde a gente indica até três coisas, pessoas, livros, qualquer coisa, que você acha que as pessoas têm que conhecer. Então, começa você, e aí eu já vou na sequência. Tá, eu separei aqui, ó. Esse livro, Escute o que ela diz, eu ganhei de um amigo meu. Meu, vocês têm que ler esse livro. É muito bom. E eu indico muito esse livro para homens, tá? Ele foi escrito para os dois. É um livro que fala sobre os vieses machistas dentro das relações de trabalho. Hum. Fantástico. Não tem um recorte brasileiro, esse é um recorte norte-americano, mas vale muito a pena ler. A outra indicação é outro livro, Brilhe na Sua Praia, A Bíblia da Garota Negra. Cara, muito bom esse livro. Também foi um livro que eu ganhei de um amigo meu. E ele fala sobre as questões das mulheres pretas em Londres. Sobre referências, sobre elas se enxergarem, sobre processos dentro de faculdade que se passa de blackface. Vale muito a pena essa leitura, eu indico muito. E a outra indicação e última que eu vou fazer, que também fala comigo, que eu amo chá, eu não sou do café, eu sou do chá, é o The Feminist Tea. Eu comprei um saquinho delas, são chás, apoiam causas feministas. E no chazinho vem um negocinho assim escrito, eu guardo todos. E eu gosto muito de tomar chá, então tem tudo a ver comigo. Então, essas três indicações que eu tenho para fazer. Da hora, arrasou. Bom, eu vou indicar um podcast chamado Off Topic. É uma realização da Mutato, é mais voltado para comunicação, esse mercado de publicidade, mas dá para entender legal assim porque eles fazem uns recortes do tipo do negro nesse mercado, sabe? Eu acho bem interessante. E enfim, vários outros conteúdos assim, outros assuntos que sempre agrega.
E o outro é um artista norte-americano que eu recentemente e puta, achei da hora o som dele, chama Livan Kali, é Leven Kali com K, Kali. Uhum. É muito bom, ele lançou um álbum recentemente e tá da hora, assim, é um, tipo, um R&B, assim, bem maneiro, bem maneiro. É, Ah, peraí, como é que é? é Lev, L-I, sim. L-E, Lago, escola, velha, escola, natação e o sobrenome é K de K mesmo, A-L-I. Beleza, eu vou procurar esse cara. É bem legal o som dele. Nath, eu quero te agradecer muito, muito mesmo a sua disponibilidade. Nossa conversa foi sensacional, assim. Eu acho que, puta, agregou pra caramba pra mim e eu acho que pra quem acompanhou e quem vai ouvir também, porque a gente vai subir esse conteúdo na íntegra, tanto no Spotify quanto no nosso canal no YouTube, do podcast A Arte da Conversa, para quem ainda está acompanhando aí. Depois vai ficar disponível no YouTube e no Spotify. Então, que a nossa mensagem reverbere aí para mais pessoas, tá ligado? Eu acho que a Sim. conversa sempre enriquece. Fala aí. Ó, quero só aproveitar, quero te convidar para participar do LifaCast, você e a Cami, tá? Estão super convidados, casal melhor da Bora, vida. bora. E obrigada pelo convite, estava super nervosa, mas obrigada. Enfim, obrigada por Curtiu? apoiar, sabe? Eu acho que isso, no final das contas, é o que conta, são as Sim, parcerias reais. sim, sim. Curtiu? Foi maneiro, né? Depois Foi. rolou. Eu não Nervosismo no gosto, início. eu não gosto, mas como eu sei que vai virar podcast, aí eu falei, ah, não, beleza, mas eu fico nervosa. É, eu ficava também no começo, hoje eu já tô mais, entendeu? Tô mais Jô Soares. Ô, quem dera, né? Nath, muito obrigado, viu? Espero que você passe por essa pandemia tranquilamente, assim, principalmente psicologicamente, né? Porque a saúde mental pega. E é isso. Muito obrigado, viu? Obrigada, valeu, valeu de Valeu, coração. Nath. Um beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Obrigado por quem ficou até aqui. Foi uma conversa sensacional. E para quem está curtindo o conteúdo que a gente está produzindo, a gente tem um financiamento coletivo também. É no apoia.se barra a arte da conversa. Então você consegue contribuir, colaborar a partir de R$ 2. R$ 2 é mais barato que a condução, entendeu? Eu não sei o que a gente compra com R$ 2, mas você consegue ajudar o podcast. Tem umas recompensas lá e você pode fortalecer a gente para continuar nessa missão aí de gerar conversas e transformar tudo. É isso. Paz. Obrigado.